Fala família, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui agora no primeiro podcast da ASNS Filmes. Eu não sei mais ou menos o nome que a gente vai dar para esse talk aqui, a gente está pensando Talk ASNS, mas é isso. Aqui começa nosso primeiro podcast, a gente vai trazer alguns participantes, pessoas do time, pessoas de fora também que queiram participar, os amigos nossos de BH, o pessoal de São Paulo, para justamente falar um pouco sobre o audiovisual, e também eu vou trazer pessoas que estejam no empreendedorismo, então empresários sucedidos, alguns clientes nossos, parceiros de agência, para falar como é que está a atualidade do audiovisual, como é que está as diferenças de atendimento de cliente, e também, quem sabe, a gente pode até trazer uma surpresa de algo muito grande que está vindo na produtora, uns projetos exteriores, então quem sabe, quem não, a gente pode fazer um podcast com essa galera também, e talvez até em inglês. É um pouco diferente esse podcast que a gente está criando, que a gente quer trazer a nossa essência, né? Então vocês podem ver que a iluminação está um pouco diferente, um pouco do cenário que a gente criou, porque a gente gosta de fazer aquilo que a gente gosta, então a gente gosta de contar histórias. A nossa verdade é essa. Então a gente gosta de contar filmes que vendem. Esse é o nosso slogan aqui na produtora, que a gente gosta de contar para todo mundo. Então vocês podem ver que é bem disruptivo, bem diferente, mas que também comunica e também que vai fazer com que vocês possam gostar também. Alguma sugestão também que vocês queiram que a gente possa fazer, a gente está à disposição também. A gente vai ser um podcast bem diferente, a gente pensa em ter vários cenários, de não fazer somente aqui, a gente pode fazer na rua, a gente vai trazer essas ideias que a gente tiver na cabeça, e também vocês podem somar junto com a gente. A gente gosta muito de café, então vou tomar o meu aqui. E é isso. Vamos lá pro nosso primeiro episódio. Eu queria contar um pouco do que a gente tá vivendo, né? E, cara, esse ano foi muito incrível, né? A gente foi pra nossa primeira SNS Filmes, que é 1.0, onde a gente era um local um pouquinho menor, onde a gente, no mesmo local onde a gente trabalhava, era o mesmo local que tinha atendimento pro cliente, mas foi muito disruptivo pra gente, porque a gente conseguia tirar as ideias da cabeça e conseguir produzir, conseguir mostrar um pouco dessa diferença, né? Então foi muito legal, foi muito importante. Eu acredito que nada acontece por acaso. Então aquele primeiro local, aquele ali foi muito importante pra gente. A gente aprendeu muito, evoluiu muito, e pelo incrível que pareça, foi só 6 meses. Então, nesse pouco tempo a gente conseguiu aprender muito, e agora a gente tá na 2.0, que é consideravelmente maior. A gente tem um lugar só para trabalhar, e tem um lugar pra gente poder fazer o que a gente gosta, fazer os nossos cafés que a gente tanto ama, e além de ter um local pra gente ter um local de convivência, né? Então, cara, tem sido muito incrível tudo aquilo que Deus tem feito, as pessoas que têm somado nesse sonho meu, né? Então, as pessoas que estão no time, o Carlos, o Natan, o Bruno, o Guilherme, o Arthur, a galera que tá somando com a gente lá no exterior. Então, cara, tem sido muito incrível tudo aquilo que Deus tem proporcionado pra gente. A gente é extremamente grato a Deus por tudo que a gente tá vivendo. E a gente quer passar um pouco das nossas experiências que a gente tem vivido, tanto em set, tanto como é que tem sido o mercado, como é que tem sido as atualizações de algumas produtoras, como é que tem sido vender o que a gente gosta de vender, que é contar histórias. A gente sabe que existe vários tipos de produtoras, existe vários tipos de pessoas no audiovisual, filmmakers, enfim. Tem muita galera legal também pra gente que trabalha com a gente, que também não trabalha, então acho que é muito interessante isso que a gente tá vivendo, tudo aquilo que a gente tá construindo. Acho que tem sido bastante interessante tudo aquilo que a gente tem vivido. E o que a gente mais quer trazer aqui na SNS, aqui nesse podcast, nesse talk, é experiências, né? Então, trazer pessoas que estão no começo, pessoas que já estão vivendo, fazendo filmes, trabalhando com publicidades também. Então, a gente quer muito isso, porque a gente entende que não existe só a galera que os nossos criadores de conteúdos que a gente vê, que não existe só aquela galera, também existe pessoas que estão no começo. Qual é a dificuldade da galera que está no começo, a dificuldade dos filmmakers, as pessoas que estão entrando, os editores. Então a gente quer atingir, quer falar para comunicar com todo mundo do audiovisual, né? Porque a gente acredita que por meio disso a gente pode aumentar a consciência da galera do audiovisual, mostrar como é que funciona um pouco de valores. Talvez eu possa trazer uma pessoa, um produtor
que ele vai abrir uma planilha para vocês, como é que funciona, para vocês cobrarem certo, onde vocês vai entrar cada parte do projeto, onde coloca diretor de fotografia, as nossas experiências também, como é que a gente faz a nossa planilha, a nossa precificação. E um produtor também que já trabalha com isso é muito interessante, porque ele vai trazer as experiências dele do mercado, da produtora que ele atua. Então, a gente quer falar o que a gente gosta, né? Também trazer experiências que a gente tem em filmes nossos que acontecem com a gente, né? Então, como é que a gente rodou tal publicidade, como é que foi isso, como é que a gente fez o making off, como é que a gente editou tal filme. Então, é isso. Esse vai ser um Talks da SNS Filmes. Se vocês puderem comentar, enviar para um amigo de vocês, a gente está aqui à disposição para poder aprender coisas novas e também somar junto com vocês. E algo interessante também, eu quero contar para vocês nesse primeiro aqui a nossa história, né? Onde tudo começou. Eu comecei no audiovisual no final do ensino médio, onde tá todo mundo ali procurando o que é que vai fazer, o que é que vai ser da vida, qual profissão vai seguir. E eu ia fazer sistema da informação muito por causa da influência familiar, tinha um primo meu que fez. Então, querendo ou não, meus pais me incentivavam a poder fazer isso, querendo ou não, dar muito dinheiro. Então, é algo que, querendo ou não, os pais se preocupam muito, né? Mas eu sempre quis ter uma câmera. Na época eu queria ter para poder fotografar na igreja, para poder fazer os eventos que tinha na igreja, os cultos, só que os meus pais não tinham poder aquisitivo para poder me dar uma câmera. E aí, então, eu comecei primeiro, pelo incrível que pareça, eu comecei como designer. Eu fazia arte, fazia toda a parte de design, criava logo, todas essas questões que um designer faz, para poder ganhar o dinheiro ali para conseguir comprar minha primeira câmera, né? Só que mesmo assim, fazendo isso, como era no início de tudo, no início do design, no início de querer começar na fotografia, eu acabei não tendo dinheiro suficiente para isso. Então eu conversei com alguns amigos meus, muito próximos, um amigo meu desde a infância. Eu pedi para eles uma ajuda, falei, cara, me ajuda a realizar meu sonho, eu quero comprar minha primeira câmera, eu quero viver esse sonho meu, que eu sempre tive algo no meu coração sobre isso. E então eu pedi para eles o dinheiro. Quando eles me fizeram o dinheiro, eu tinha metade do dinheiro que tinha sobrado do que a gente tinha conseguido como designer, e eu fui lá no outro dia e comprei a câmera. Só que, porém, eu tinha dado uma estimativa para meus amigos que era um mês que eu devolvi o dinheiro para eles. Só que, entretanto, todavia, eu não tinha o dinheiro daqui a um mês, eu não tinha cliente. No início eu tinha uma agência que a gente, junto com outros amigos do meu ensino médio, que a gente fazia design, a gente não fazia nada de audiovisual na época. Então eu falei isso pra eles, fui, dei a cara a tapa, coloquei a fé na frente, e aí comprei a câmera, fui atrás de cliente, batendo na porta de cada estabelecimento. E eu falava, tudo bem, eu sou o Abner, a gente tem uma agência, vocês gostariam de fazer fotografia, vídeos, pra gente poder atender vocês. Então, cara, no início foi bem difícil, como startar, né? Sair do zero. Como é que teve primeiro? Eu tinha uma dívida e tinha um sonho. Como é que eu vou pagar minha dívida e continuar vivendo do meu sonho, né? E aí então eu fui pra rua, quando eu comprei a câmera no outro dia eu já fui atrás dos clientes, que eu falei, batendo na porta deles, mandando mensagem no Instagram, no WhatsApp, falando, ei, tudo bem, eu sou o Abner, a gente tem uma agência, você quer fazer conteúdo audiovisual, fotografia, vídeos. E assim foi crescendo, a gente foi fazendo trabalhos, a gente chegou na agência a fechar com a Rappi, um aplicativo concorrente do iFood na época, e aí a gente atendia a Bulls, a gente atendia algumas marcas que foram muito importantes naquela época, que me ensinaram muito como me portar com o cliente, como ter o atendimento ali um pouco mais diferenciado, não ser, por mais que eu era novo, não ser tão jovem, né? Falar muita gíria, falar muito aberto, assim, querendo ou não, isso dá um distanciamento do cliente. Então eu fui aprendendo ali naquela época, foi muito importante para mim. Eu acredito que nem eu falei no início, nada é por acaso, tudo Deus faz com que chegue na nossa vida para que a gente consiga aprender com aqueles momentos. Então eu aprendi naquele momento, foi muito bom. A gente errou bastante, mas a gente aprendeu bastante, a gente acertou bastante, a gente falhou bastante, mas, cara, tudo foi um aprendizado. Eu acredito que quem eu sou hoje, eu gosto de gerir a produtora aqui na parte interna, gerindo os meninos, como é que faz os fluxos, como é que eles vão cada etapa,
foi muito importante para esse período, né, nessa época. Eu consegui entender muito bem como é que poderia ser feito, como é que poderia criar um time, né? Naquela época a gente já era 4 a 5 pessoas na agência, então a gente começou a crescer. Logo depois disso, eu vi que não estava dando muito sentido continuar na parte de design, fazer audiovisual. Eu sempre tive na minha mente o que eu queria fazer, que era criar filmes. Essa é a realidade, é o que a gente vai viver daqui a um tempo. Eu falo muito aqui na produtora, às vezes traz uma diferença pra galera, eles acham que é muito longe, vai ser muito difícil de chegar, mas é uma realidade que eu já acredito hoje. Então, é isso que a gente vai viver. Então, desde aquela época, eu já tinha isso na minha mente. Cara, se eu quero viver disso, eu tenho que focar 100% nisso. Então, logo depois que eu saí da agência, eu trabalhei ali 3 meses, mais ou menos, como fotógrafo e filmmaker ainda. Vendia para os clientes, eu sou fotógrafo e filmmaker. Fotógrafo e filmmaker. Isso foi muito bom porque, querendo ou não, eu recebia de 2 formas, né? Eu tinha 2 fontes de renda, eu recebia quanto filmmaker, quanto fotógrafo, e nessa época nem existia SNS Filmes, né? Então foi muito importante pra mim, naquela época, fazer as 2 coisas pra eu saber, cara, quando eu tiver um fotógrafo no time, o que eu sei, eu posso ajudar ele até certo ponto, como é que, na parte técnica, na parte teórica, como atender o cliente, na parte de também como dirigir uma fotografia, um set, como dirigir uma fotografia estilo. Então foi muito importante pra mim esses 3 meses e logo em seguida veio a pandemia. E aí, quando veio esse período, foi muito, que todo mundo já sabe, foi bem difícil, né? Querendo ou não. E aí eu fiquei em casa pensando, cara, eu quero viver do meu sonho ainda, mas como é que eu faço? Não posso ter contato com as pessoas, como é que eu vou atender os clientes? E aí, na época, eu decidi fazer uns filmes em casa, uns filmes rápidos. Eu lembro na época que teve um desafio, e aí eu fiz um vídeo com meu irmão, comprar um desafio que a IP lançou. Então, era limpando o setup. Então, esse foi o filme que eu criei, como é que seria limpando o setup para poder trabalhar, tudo mais. Eu fiz junto com meu irmão. E na época foi muito importante para mim, porque foi a primeira vez um vídeo que eu produzi chegou numa marca muito grande, ao ponto deles comentar no post, falar, nossa, que legal, gostamos muito da ideia criativa e tudo mais. Então, aquela época mostrou, tipo, o que eu carrego, o que eu acredito, o que eu posso, que eu sei contar a história. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que vai querer assistir, que vai comunicar também. Então aquela época foi muito importante porque meio que foi uma concretização, eu tava meio na dúvida se eu ia seguir muito com aquilo, ou se eu ainda poderia voltar a fazer sistema de informação. Então quando eu recebi esse comentário foi tipo uma certeza de Deus mesmo, divina, falando, não, é isso, vou continuar, por mais que esteja difícil. E aí foi tudo começando, aí logo em seguida, quando acabou esse período que todo mundo sabe, eu decidi. Eu trabalhei no primeiro reality de Brasília, foi muito engraçado, eu vivi uma experiência muito incrível, foi 45 dias, e foi onde eu conheci o Guilherme, que hoje eu chamo ele de Guizão, aqui na produtora a gente chama ele de Guizão também. Foi onde eu conheci ele, nesse reality a gente viveu a experiência junto, 45 dias mais intensos trabalhando com audiovisual, acordava, gravando, dormia, ia dormir, como é que ia ser o dia seguinte. Então, cara, foi muito legal, gravava, às vezes ficava de madrugada editando porque o programa ia no ar, então foi uma experiência incrível. E logo em seguida, depois que eu saí disso, eu fui trabalhar como CLT numa empresa hoje se chama Blue Educação. Na época era Objetivo, né? Então foi muito importante para mim aquela época, porque eu entrei ali primeiro como filmmaker, então toda a parte audiovisual de uma empresa gigantesca que tinha muitas escolas, que era referência à escola aqui em Brasília. Cara, como é que eu vou criar conteúdo para isso? Como é que eu vou criar uma identidade visual dos vídeos? Como é que eu vou ter o LUT para quando as pessoas verem o vídeo daqui de Brasília não possa ser parecido com as outras franquias? Como é que eu ia trazer essa diferença por meio do vídeo? Então foi onde eu comecei a criar um pouco da minha identidade.
eu comecei a criar os LUTs que eu ia começar a utilizar ali. E aí, querendo ou não, foi muito diferente, né? Porque a pessoa que estava antes, ela não fazia muito isso. Mas não que era ruim, atendia totalmente a necessidade da empresa naquela época. E aí, quando eu cheguei mudando tudo isso, foi um impacto muito grande para a empresa, porque, querendo ou não, eu comecei a criar uma identidade estética. Então, toda vez que alguém via qualquer foto e vídeo, já assemelhava, não, aquilo ali é do Objetivo. Porque era uma identidade muito formada e eu fico até privilegiado hoje saber que eles utilizam mesma identidade visual que eu criei naquela época, então o mesmo LUT que eu criei naquela época, mesma cor, tudo até hoje eles seguem, então tem mais ou menos 4, 3 anos que eles ainda continuam usando aquilo que eu criei. Então isso mostra o quão importante é a gente cuidar de todas as partes, todas as minuâncias dos nossos processos, né? Eu acredito muito que quanto mais a gente focar em algo, a gente tiver aquilo centralizado na nossa vida, a gente vai expandir, né? Porque quanto mais focado eu tenho em alguma coisa, mais aquilo vai crescer. Cara, foi muito importante pra mim naquela época. E aí, logo em seguida, depois que eu criei tudo isso, eu comecei a criar um nome aqui em Brasília. E aí várias pessoas começaram a me procurar para fazer freela, para poder começar, gostava do que eu entregava e queriam trabalhar, que eu pudesse trabalhar junto com eles, né? Aí veio várias produtoras procurar para poder trampar junto com eles, então foi uma época que eu tava no CLT e ainda também eu tava fazendo freelancer. E essa época foi eu digo que foi muito difícil para mim. Eu não tinha o que eu tenho hoje, que é saber liderar o meu tempo. Para mim, naquela época, era tudo trabalho. Era no início, eu queria aprender, quanto mais coisas eu pudesse aprender, eu ia aprender, quanto mais vídeos eu pudesse editar, eu ia querer editar. Então, eu vivi uma vida muito corrida, né? À toa que foi uma época que eu tive um pré-burnout, onde minha cabeça, cara, eu não sabia lidar. Eu fazia 3 freelas, eu saía do meu CLT 18 horas, eu ia para um freela, aí acabava esse freela, eu ia para outro. Então, tipo assim, eu chegava em casa mais ou menos 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, e aí já ia direto pro CLT. Então, tipo, eu segui muitas vezes assim, e foi muito desafiador naquela época, porque eu queria ganhar muito dinheiro para poder comprar equipamentos, que eu queria também evoluir de equipamento e tudo mais, mas também causou muitas coisas. Foi a época que eu engordei 20 quilos, então foi uma época muito difícil para mim, porque eu não sabia lidar com o meu tempo. E aí logo depois eu queria expandir, eu falei, cara, eu acho que aqui na empresa eu atingi o limite que eu acredito onde eu possa chegar. E aí, primeiramente, eu comecei a fazer freelancer até fora de Brasília. Eu fui para BH trabalhar para uma produtora junto, que a gente foi fazer o Wendel Carvalho. Então, cara, eu fiquei, caramba, eu sou de Brasília, tô indo para BH, trabalhando com o que eu gosto, fazendo com o que eu gosto. Então, cara, foi muito incrível ver essas experiências nessa época. E também foi muito legal conhecer pessoas novas, conhecer pessoas de outra... Querendo ou não, já tinha uma produtora, que já era uma produtora grande naquela época, hoje eles estão bem maiores também. Então, cara, aquilo foi muito grande pra mim, porque abriu minha mente. Falei, caraca, eu posso chegar nesse nível, eu posso evoluir bastante. Então, aí quando eu cheguei dessa viagem em BH, eu já fiquei com aquilo na cabeça, que Deus trouxe... Quando eu tava saindo de BH, voltando pra Brasília, Deus falou comigo que ele tava trazendo uma nova fase pra mim. E aí eu falei, caraca, que fase é essa? Será que é igual eu vivo aqui em BH, vou viver as coisas gigantescas? E aí, quando eu voltei de BH, eu falei, cara, eu vou fazer diferente. Eu já tinha criado toda a identidade visual da empresa e eu falei, agora eu vou começar a fazer publicidades para essa empresa. E aí eu ia atrás, eu sozinho era só uma pessoa no time, e eu fazia roteiro, eu fazia moodboard, eu fazia storyboard, eu fazia tudo que poderia fazer dentro de uma publicidade. Então, cara, eu aprendi muito, porque eu aprendi todos os processos. Então, eu era desde a pessoa que era do atendimento ao cliente, né, que era os alunos e os professores, até como finalizar o vídeo. Então, foi muito importante para minha época. Então, eu começava a criar roteiro. Eu agradeço muito a empresa por ter... Querendo ou não são todas as empresas que dão essa oportunidade para a pessoa poder fazer isso. Então eles investiam até alugar equipamentos caríssimos na época,
que para a empresa era um valor muito alto, que eles não estavam preparados, mas aí, consequentemente, quando soltava o vídeo nas redes sociais, trazia muito impacto dos pais irem na escola e falar, nossa, a gente viu aquele vídeo, gostou bastante. Então, querendo ou não, traz um retorno, né? Quando você faz algo por excelência, algo com conceito, com uma ideia, com algo que você quer trazer por trás de só fazer um vídeo, muitos falam, né? Ah, é só fazer um videozinho. Um videozinho é uma coisa e um vídeo que tem uma história, algo por trás para ser contado, impacta muito mais, né? Então, eu agradeço muito, porque nessa época eu comecei a fazer isso. E aí eu comecei a fazer várias coisas. Eu fazia, tipo, a cada 3 meses a gente fazia uma publicidade nova, a gente fazia um vídeo novo contando uma história, contava a história dos alunos, como é que, daqueles que estavam da parte olímpica, né, de esporte. Então, um nadador que era da escola, que ia representar o Brasil nas Olimpíadas. Então, cara, foi muito importante isso pra mim, aprender tudo isso. E aí depois que eu vivi isso, aquele pensamento que eu recebi de Deus lá, quando eu tava em BH, eu falei, cara, eu acho que aqui eu cheguei no meu máximo. Aí eu fui procurar outras produtoras para poder trabalhar, produtora que já era um high ticket, né, que já atendia, fazia publicidade para grandes marcas, que é o que eu queria. Então eu procurava uma produtora que fazia coisas grandes, né? Então, fazia filme, publicidade grande. E aí eu mandei, na verdade eu conheci uma pessoa em um dos freelas que eu fazia, que ele trabalhava nessa produtora. E aí ele, no final ali, a gente tava conversando no final do freela, ele falou, pô, a gente tá lá na produtora que eu trampo, eles estão precisando de um filmmaker e barra editor. Eu falei, pô, massa demais, manda o Instagram. Aí quando eu vi o Instagram, caraca, era exatamente aquilo que eu tava buscando. Uma produtora muito consolidada em Brasília, uma produtora que atendia muito o governo, então eles faziam publicidade muito grande, publicidade com equipe de 30, 40, 50 pessoas no set. E eu falei, caraca, é isso que eu quero viver, é isso que eu acho que é esse novo ciclo que Deus quer pra mim. E aí eu fui lá, me inscrevi, e aí, querendo ou não, eu sempre fui um vendedor. Nessa época eles falaram, não, a gente tem tanto pra pagar pra essa vaga. Eu falei, ixi. Esse falou, infelizmente eu não consigo fazer. Cara, o que eles tinham me proposto era o dobro que eu já recebia no CLT. Já ia ficar muito feliz e ainda dar flexibilidade de horário. Eu falei, não dá pra esse preço e tal. Aí ficou tipo uma semana. Eu falei, pô, eu acho que eu fiz errado, poderia ter aceitado e tal. Aí logo na semana depois eles falaram, não, a gente não consegue aumentar mais, mas a gente consegue chegar a tanto. Eu falei, então beleza, nem eu nem vocês ganham, vamos ganhar todo mundo, né? Aí ficou naquele e-mail ali. E aí foi legal, que eu entrei nessa produtora, eu aprendi, cara, o que eu acredito que é a base que eu aprendi muito ali. Foi onde eu comecei a participar de sets, comecei a fazer make-off de set grandes, de diretor que era de São Paulo, que fazia videoclipe gigantesco, que fazia publicidade gigantesca, publicidade de 100 pessoas no time, publicidade que roda o Brasil inteiro. E aí foi onde eu falei, caraca, eu tô no lugar certo. E aí eu vivi aquele mundo. Eu já tinha entrado de cabeça antes na parte com freela e tudo mais no CLT. E aí quando eu comecei a viver o que eu acredito que é contar a história, cara, aquilo ali subiu na minha mente. Eu falei, cara, eu vou entrar de cabeça nisso aqui. E aí eu comecei a fazer tudo. Tipo, tudo que tinha na produtora eu queria fazer. Ah, eu preciso de um assistente para poder na publicidade. Não, eu vou. Ah, eu preciso de um making-off. Não, eu vou. Eu fiz vários making-offs até a produtora ver meu senso estético, né? Querendo ou não, confiar um projeto grande para uma pessoa que tinha acabado de chegar na casa é um pouco difícil, então eu comecei a fazer os making-offs. E os making-offs ficaram tão bons que os clientes começaram a gostar. As agências começaram a falar, não, aquele making-off ficou muito bom. A gente quer que aquela pessoa esteja de novo e, querendo ou não, fui sempre contando o que eu acredito como é minha história, né? Eu acredito que o que é mais importante é contar uma história, né? E aí eu fazia isso no making off, os clientes começaram a gostar, a produtora começou a gostar também daquilo que eu fazia, começou a gostar do meu senso estético e tudo mais, e eu comecei a crescer. Eles começaram, agradeço também essa produtora, porque eles abriram uma porta gigantesca para mim, de eu aprender tudo, né? Fazer produções grandes que passam na Globo, produções pequenas também, mas foi muito importante essas produções pequenas, para eu entender hoje na produtora, diferenciar produção pequena, produção de médio porte, produção de grande porte, publicidade, documentário, filmes. Então foi muito bom fazer os pequenos e os grandes para eu saber como é que eu ia gerir
que é hoje que eu tô vivendo, né? Naquela época eu só queria fazer tudo, mas eu não sabia que Deus estava me preparando pro futuro que eu iria viver, que era ter minha própria produtora. Então, eu agradeço muito à produtora por ter me dado essa oportunidade, que querendo ou não, foi onde eu aprendi muito, que nem eu falei, foi onde me trouxe a base, sabe? Porque eu acredito onde eu comecei a ter um olhar para cinema, ter um olhar de publicidade, um olhar cinematográfico, foi onde eu comecei a ir atrás gigantescamente de referência. Querendo ou não, eu vivia com um diretor de fotografia do meu lado, então toda hora eu perguntava para ele me ensinava coisas que eu falava, caraca, esse aqui tá na minha frente, como é que eu não vi isso? Então foi muito bom entender a hierarquia de um set, como é que funciona a hierarquia de um set, eu posso falar direto com o diretor, não posso falar direto com o diretor, com quem eu falo, eu vou mudar tal coisa, eu posso só mudar, eu tenho que falar com alguém. Então, querendo ou não, eu aprendi as minúcias do mercado que é pouco conhecido por muita gente, que é mais inacessível do que muitas pessoas acham, que é um mercado muito fechado, sabe? É um mercado que, querendo ou não, é muita responsabilidade, primeiro, de um cliente para aquilo ali, então é onde é investido milhões para aquilo ali acontecer. Se der errado, cara, deu errado não foi com 10 mil reais, não deu errado não foi com R$1.000, foi com milhões. E aí imagina, dar errado com milhões, como é que faz isso? Como é que você faz tudo de novo no set com 50 pessoas? Como é que você grava tudo de novo com 50 pessoas? Então, querendo ou não, é muita responsabilidade para um set. E aí onde eu aprendi muito isso, onde eu comecei a levar com muito mais seriedade. No CLT eu levava muito como um vídeo, se errar eu vou lá e faço de novo. Querendo ou não, eu era o responsável, né? Eu era o diretor do audiovisual na época. Então, se der errado, eu vou lá e faço de novo. É aluno, não tem muito dinheiro investido. Então, quando eu entrei na produtora, aí quando eu comecei, né, comecei a fazer as publicidades pra escola, foi muito importante também, porque eu comecei, o que eu sabia pouco, o que eu via no YouTube, pesquisando com os gringos, fazendo curso gringo, foi abrindo um pouco a minha mente, e aí quando eu entrei nessa produtora, meio que explodiu. Porque eu falei, caraca, aquilo que eu tava vendo no set, no making off do Tarantino, era isso que acontecia. O que eu via no making off do Christopher Nolan, era isso que ele queria dizer. Então, cara, querendo ou não, abriu a minha mente de uma forma que eu nem imaginava que tinha como. Por mais que eu via o curso desses diretores famosos, desses diretores que eu acredito que eu quero contar, que é ficção científica, que é histórias também reais, cara, eu deslumbrei muito. E aí foi onde eu comecei a entender as bases dessas questões. Então foi muito importante pra mim. Foi muito importante pra eu conseguir entender aquilo que eu queria fazer de verdade. Porque foi onde eu falei, caraca, agora eu descobri esse mundo, agora eu quero viver esse mundo. Então foi muito importante, eu agradeço imensamente essa produtora porque eles abriram esse horizonte. E aí, ali, de novo, Deus falou comigo, eu tô te preparando pro novo ciclo. E aí eu achei, cara, eu vou virar um diretor de fotografia muito importante, eu vou virar um diretor de fotografia muito... Como é que eu posso dizer? Um diretor de fotografia que vai começar a fazer coisas responsáveis, coisas maiores. E aí começou a vir isso, né? A produtora começou a me dar essas responsabilidades. Eu falei, não, é esse caminho que Deus quer me levar. Só que, porém, entretanto, todavia, Deus queria que eu abrisse a minha produtora. Deus queria que eu começasse o que vocês estão vendo aqui hoje, que é a SNS Filmes. E aí eu tenho imensa gratidão por isso, por tudo que Deus fez. Sabe, eu acredito que se eu não tivesse dado esse passo de ter saído dessa produtora, por mais que lá eu tinha muita possibilidade de crescer, possibilidade de ir além, de poder virar um diretor, aprender muito mais, ser específico na direção de fotografia, eu creio que prove a Deus dessa oportunidade, né? E aí foi muito incrível quando eu comecei a abrir a SNS Filmes depois que eu saí, e aí eu comecei a fazer a SNS Filmes. Eu saí de um filmmaker, um diretor de fotografia, e comecei a ter a minha própria produtora. E aí agora eu entro na parte business. É onde eu entro como é que eu vou gerir uma empresa, como é que eu faço aumentar o fluxo de caixa, como é que eu aumento meu financeiro para poder comprar equipamento, para poder fazer as produções próprias. Então foi onde, querendo ou não, eu mergulhei agora de novo na parte business, né? Então eu comecei a fazer cursos de empreendedorismo, comecei a me conectar com pessoas de empreendedorismo e é algo que hoje tem meu coração.
Porque não adianta nada eu ser uma pessoa totalmente artística e não saber vender meu filme. Então hoje eu entendo que eu quero fazer algo artístico, mas eu tenho que saber vender ele. O que é que eu vou vender nele? Eu vou vender uma história, eu vou vender uma ficção, eu vou vender fatos reais, eu quero atingir bilheteria. O que é que eu quero com esse filme? O que é que eu quero contar com essa história? Então eu comecei a ir muito com o business e não deixando o artista de lado. Eu consegui entender o que é que eu queria fazer da vida, que Deus me continuava falando, eu quero contar histórias. Você vai contar histórias. E eu falei, cara, é isso, eu vou contar histórias, só que agora eu tô no business, porque eu preciso, querendo ou não, sair de um fixo, que era na produtora, eu tinha um salário muito bom, eu pegava uns freelas muito melhores ainda, porque querendo ou não, aumentei a visibilidade do mercado pra isso, né, de direção de fotografia. E aí eu fiquei, caraca, é isso. Então, agora eu tava totalmente estável, eu ganhava muita grana só pra mim, sacou? Então, comecei a comprar equipamento novo, comecei a comprar muitas coisas novas e boas, porque o dinheiro estava muito em mim. E aí quando eu saí da produtora, agora o dinheiro era uma empresa, né? Então, uma empresa não só gira em torno de mim. E aí, no período, eu creio que agora que a gente está na SNS 2.0, que a empresa está deixando de virar uma empresa. Tá virando uma empresa mesmo. Então, tem pessoas para assumir alguns setores, que eu não preciso estar 100% na linha de frente, que eu consiga focar em outras questões, como a empresa pode crescer, como é que eu posso criar os filmes autorais da produtora, que aí é um projeto novo que a gente pode contar um pouco mais sobre isso, trazer talvez até um episódio aqui só falando sobre esse projeto que a gente vai soltar aí no futuro. Então aguarde, acompanhe a gente nas redes sociais e aqui no YouTube, que a gente vai falar muito sobre isso, vocês vão gostar muito. E aí eu comecei a viver isso, do lado do business e não deixando o artista de lado. E aí foi onde eu comecei a ser bombardeado de Deus sobre isso que a gente vai viver. E aí eu falei, caraca, muito bom. Só que o que eu faço? Sabe, eu recebia de Deus e não sabia o que é que dava o meu próximo passo. Eu não sabia qual era o meu próximo step by step. Eu sabia qual era o meu passo. Eu achava que, agora eu vou fazer coisas gigantescas, eu vou subir uma escada de uma vez. Só que não, tô aprendendo ainda, a gente nunca para de aprender, né? Então a gente tá crescendo um passo por um passo. Eu creio que a gente vai começar a fazer coisas incríveis, que a gente vai começar a soltar para o Brasil essas coisas e para fora também, porque é algo que não vem de mim, sabe? Vem algo de Deus. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade que a gente está vivendo agora e as pessoas que Deus tem feito cercar, tem feito estar junto comigo nesse período. Porque eu acredito muito que são essas pessoas que vão viver junto comigo essas coisas, onde a gente vai começar a chegar em festivais, onde a gente vai começar a contar, mostrar para o mundo aquilo que a gente acredita como história. Então, é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio aqui do SNS Talks. Se vocês tiverem algum nome de sugestão, a gente aceita sugestões, pessoas para poder fazer parte, que a gente possa entrevistar de aqui de Brasília, de São Paulo, de BH, qualquer pessoa. A gente está sempre à disposição para poder aprender mais e também aumentar o nível de consciência do audiovisual, né? Eu acho que quando o audiovisual se juntar aqui de Brasília, a gente vai conseguir mudar o que a gente sempre acredita que é o que a gente quer viver, né? Então começar a ter um nível ali mínimo de como é que deve ser, porque se a gente aumenta o nível entre a galera que trabalha do audiovisual, do setor audiovisual, querendo ou não, a gente aumenta o nível de consciência dos clientes, né? Porque às vezes a culpa não é do cliente de querer pagar menos, é porque ele não sabe o porquê que ele tem que pagar, vamos supor, 10 mil reais numa produção, 20 mil reais. Ele não sabe. Ele só sabe, querendo ou não, o empresário no final, ele só sabe que vai dar lucro e o que não vai dar lucro, o que é investimento e o que não é investimento. Então, quando o audiovisual começou a entender que a culpa às vezes não está no cliente, está na gente, como a gente passa para o cliente aquilo ali, o porquê daquele preço, a história que a gente está contando, a forma que essa história tem que ser contada, eu acho que vai ser melhor para o audiovisual de Brasília. Então a gente está aqui para poder somar para o audiovisual de Brasília, do Brasil e do mundo. Então é isso, aguarde, vai ter muita novidade por aqui. A gente vai falar muito do que a gente está desenvolvendo aqui como produtora e pessoas também que puderem somar para isso. Então curta, comenta, compartilha e manda sugestões aqui nos comentários para que a gente possa fazer isso aqui proliferar e que pessoas possam somar junto com a gente nisso aqui. E no final, não esqueça, a gente acredita em filmes que vendem.